surgem pensamentos econômicos alternativos e criativos. A discussão, por exemplo, a partir da CEPAL, discutindo a inexistência da troca igual e, antes, pelo contrário, a existência da troca desigual. Não é verdade que seja natural que os países exportem produtos primários e que seja natural que os países avançados produzam e exportem produtos manufaturados, como se a dinâmica entre eles fosse a mesma. A economia da CEPAL, que discute a questão da especificidade de países periféricos, teve uma contribuição importante na compreensão da dinâmica diversa de países que vêm em um processo de industrialização retardatária, ainda que eles não usassem esse tipo de argumentação. Então, quer dizer, a própria economia periférica produz um conhecimento que tenta se repensar e tenta se analisar. É a base do pensamento estruturalista latino-americano, que no momento creio que devemos retomar com toda a força. Lógico que está dentro dessa mesma discussão os eixos teóricos de discussão que permitem a compreensão da dinâmica desigual são eixos teóricos que partem de Marx, Keynes, Kalecki, Schumpeter e que colocam a instabilidade intrínseca do capitalismo como centro dessa análise. Paralelamente, a gente colocaria, de outro lado, o grupo dos chamados economistas ortodoxos, que aí estamos colocando no mesmo saco vários tipos de escolas de pensamento. Escola de pensamento novoclássica, neoclássica, novo-keynesiana, novos keynesianos também, com estilos ali dentro também, e colocamos também todas as escolas de pensamento que separam moeda do lado real do lado monetário. Então, existem várias possibilidades de classificação em termos de organização da teoria econômica, mas creio que essa organização é uma organização interessante. De um lado, um grupo de teorias econômicas que trabalham com a ideia de que há uma separação entre lado real e monetário, que significa que a moeda não importa e que a dinâmica econômica é dada pelo lado real da economia e que tem uma dinâmica própria, equilibrada, que tende ao equilíbrio. Por outro lado, um grupo de escolas de pensamento que trabalham com a necessidade de inter-relação entre o lado real e monetário, compreendendo o dinâmico, a questão monetária como um véu, que não consegue ser explicitado a um primeiro olhar, que precisa de uma compreensão mais profunda, uma vez que os dois lados estão intrinsecamente ligados. Este grupo de correntes de pensamento trabalha com a ideia de que a lógica da economia é a lógica de valorização do capital e a lógica de busca constante de lucro. Esta e outra questão fundamental, existe uma hierarquia entre os agentes. Não é verdade que todos os agentes são iguais, como que é o grupo de economistas ortodoxos, antes, pelo contrário, há uma hierarquia radical entre os agentes. Os agentes detentores dos meios de produção ou da capacidade de captar capital, que seriam os grupos das empresas e os grupos dos bancos, têm uma hierarquia superior vis-à-vis aqueles que estão despossuídos e têm apenas a sua força de trabalho para ser vendida, que são os trabalhadores e assalariados. E, obviamente, o governo também sendo um agente especial aí dentro dessa dinâmica. Então, a ideia de que existe hierarquia e que não é verdade que todos tenham a mesma possibilidade de decisão, nos mostra claramente a questão de que quem dirige essa economia são os detentores de capital e a lógica dos mesmos é a busca do lucro. Sempre quando a gente está trabalhando lá com os alunos, uma das coisas que eu sempre coloco é o seguinte: quando a gente trabalha para entender economia, não podemos trabalhar com uma lógica maniqueísta, o bonzinho e o mauzinho. A lógica do capital é a valorização, não é uma questão maniqueísta, é esta a lógica. Não se creia que vai ser outra lógica. O fato de termos empresas preocupadas com a questão do meio ambiente, preocupadas
preocupadas em fazer algumas políticas sociais, não tira a questão fundamental de que a lógica delas é a da valorização e é a da busca do lucro, não é outra, né? Então, lógicas individuais que dirigem-se para a busca do lucro não têm por objetivo a geração de um movimento coletivo de superação de pobreza, por exemplo. Não é o individualismo metodológico que nos permite organizar uma sociedade para um salto qualitativo de busca de mudança estrutural, por exemplo. Então, não é a partir de indivíduos que não se conectam que se possa chegar à lógica do desenvolvimento econômico inclusivo, como querem as economias ortodoxas. Porque a visão ortodoxa da economia é de que, se não tivermos o Estado, né, a dinâmica de mercado nos leva ao equilíbrio de pleno emprego. Enquanto isso, o grupo de economistas heterodoxos, com diferentes nuances, mas a questão fundamental, o que eles vão nos mostrar? A lógica individual dos agentes não vai levar a equilíbrio de pleno emprego e não vai levar a desenvolvimento econômico e superação de situações de pobreza gritantes em países como o Brasil, por exemplo. Então, a compreensão de qual é essa dinâmica dessa economia é fundamental para países que têm diversidade tão grandes como a do Brasil. Outra questão importante é que os economistas, então, devem estar inseridos na compreensão de qual é essa lógica que move a dinâmica econômica. Primeiro ponto, essa questão. Portanto, a meu juízo, que claramente tem um viés teórico muito específico e muito definido, é de que este tipo de abordagem precisa ser ensinado e detalhado, ainda que na resolução 1184, todos nós batalhamos pela existência de um currículo de economia que tivesse uma apresentação plural, né? Até porque é importante conhecer o que a teoria ortodoxa nos diz para poder ter a crítica e poder, inclusive, compreendê-la e saber qual é o ponto que nós não concordamos. Portanto, é importante ter essa parte. De outro lado, é fundamental ter bem dada a parte da economia com viés, eu não gosto dessa palavra, mas com viés, digamos, mais heterodoxo, que parta da questão do desequilíbrio e especificidade das economias capitalistas na atualidade. Não só na atualidade, como da própria dinâmica da economia capitalista. Portanto, qual é o economista que tem a capacidade de compreender esse mundo? É o economista que vai buscar o fenômeno a partir da sua dinâmica real. Então, em termos metodológicos, um dos grandes debates bom, os modelos que partem da separação entre o lado real e monetário, que são os modelos walrasianos, estes modelos, eles têm um nível de abstração cuja hipótese é: todos os agentes são iguais, todos têm o mesmo poder e não existe incerteza nessa economia. Se não existe incerteza, a moeda não serve de nada, é apenas um elemento que ajuda nas trocas e todos os agentes são iguais. Ou seja, não é economia capitalista. Não é nem uma economia de trocas generalizadas. É economia hipotética que nem sequer existe, que é a economia em que os preços se fazem, inclusive, através de leiloeiros. Então, é um exercício teórico, abstrato, muito bonito e bem construído, aliás, muito bem organizado, que, no entanto, não tem a capacidade de expressar elementos fundamentais da economia real. Ora, vou pegar um exemplo da teoria keynesiana estrito sensu, que parte de Keynes e depois é mais detalhada pelos pós-keynesianos, que vai destacar o seguinte: o Keynes coloca, olha, esta teoria walrasiana não tem a capacidade de compreensão da realidade geral. Não quer dizer que a perspectiva teórica keynesiana também não trabalha com modelo. Também trabalha com modelo. Também trabalha
o que a gente chama de modelo heurístico. É impossível você compreender todas as interrelações da realidade quando você vai ensinar. Então, quem trabalha com modelo, trabalha com hipóteses simplificadoras. No entanto, as hipóteses simplificadoras, elas não retiram o essencial da economia capitalista, que é a dinâmica contraditória, a dinâmica de choques entre capitalistas e trabalhadores, ainda que ele não coloque isso diretamente por trás dessa colocação, quando se trabalha com hierarquia de agentes, e a inexistência inexorável da incerteza e da instabilidade, porque em uma economia de trocas generalizadas, com N agentes que buscam a valorização, não se sabe o que os agentes vão fazer. Esse é um ponto de partida fundamental na economia keynesiana. Ou seja, Keynes, para construir o seu modelo heurístico, que é um modelo simplificado, não esconde as questões fundamentais da dinâmica capitalista e, por isso, a partir da sua análise, podemos chegar a alguns elementos importantes da sua dinâmica e compreender o que está por trás de alguns fenômenos que aparentemente não conseguem ser compreendidos. Ora, vejam bem, o curso de economia, ele baseia nesse tipo de coisa para tudo? Sim, para tudo. Peguemos os economistas que vão trabalhar em diferentes áreas de atuação. Peguemos os economistas que vão trabalhar em mercados financeiros, que seriam aqueles que têm, inclusive, um viés mais capitalista, entre aspas, e que teriam que ser, inclusive, de busca de valorização, etc. Esses economistas têm que entender o que é estabilidade de mercado financeiro, têm que entender a dinâmica complexa que está por trás dos mercados financeiros, têm que entender de mundialização do capital, têm que entender dessa instabilidade fantástica que não tem a ver meramente com o fato de que o governo gastou demais. Tem a ver com movimentos especulativos radicais que podem ser feitos a partir de economias capitalistas avançadas. Ou seja, a instabilidade, inclusive, não dá para calcular e não dá para fazer previsão de futuro. Economista que trabalha no mercado financeiro tem que saber disso. E, portanto, tem que saber ler conjuntura, tem que saber ler como se comportam os especuladores. Sem dúvida, trabalhar num mundo como esse não é fácil. E por isso é muito difícil a gente definir quais seriam as competências dos economistas. No entanto, eu não tenho a menor dúvida de que uma competência essencial de qualquer economista, em qualquer um dos ramos que vai trabalhar, é de compreender aonde se meter. Este é um ponto de partida essencial para qualquer uma das áreas. Eu diria a vocês que grande parte de administradores não conseguem entender vários elementos porque não conseguem entender a dinâmica macroeconômica. E digo mais, a imprensa também tem grande facilidade de perpassar ideias simplistas como verdadeiras, porque existem relativamente poucos economistas do mundo que efetivamente compreendam profundamente a dinâmica capitalista. Em que sentido? Porque grande parte das escolas de economia do mundo não ensinam isso. Não que a ciência econômica não tenha evoluído para explicar isso. Evoluiu e existem escolas de pensamento fundadas e aprofundadas, teoricamente, filosoficamente, que trabalham com isso historicamente. Especialmente depois da década de 90, todo o movimento é o seguinte: não, existe um consenso macroeconômico, que todos nós concordamos, muito voltado aí para os modelos novoclássicos, né? E todos concordamos que a macroeconomia é isso, que a dinâmica econômica é essa, que é a dinâmica basicamente ortodoxa. Então nós jogamos na latrina que séculos